as questões desse capítulo estão estranhamente assim fáceis, né? Salvo algumas questões que exigem derivadas em integral, que nunca na vida do estudante do ensino médio vai ver esse tipo de conteúdo. E aí, para quem, né, faz faculdade, olha isso aí e vê, nossa, isso é muito fácil. Mas, bom, você já está com a mentalidade de universitário, né? E aí, a derivada, uma integral simplesinha, fica fácil de resolver. Mas, estranhamente, as questões desse capítulo, até então aqui, têm sido razoavelmente fáceis. Então, nós temos o seguinte, a 22, ela trata do seguinte. Se a hélice de um avião gira a 2.000 revoluções por minuto, quando o avião voa com uma velocidade de 480 km por hora em relação ao solo, qual é a velocidade escalar linear de um ponto na ponta da hélice a 1,5 metros de distância do eixo em relação ao piloto? Tá, do eixo da hélice, ok. E qual é a velocidade dela em relação ao piloto? Certo. Então você tem o seguinte: a nossa hélice, que tem uma velocidade angular ômega de 2.000 revoluções por minuto, e o nosso esqueminha aqui, porque a nossa letra B pede a velocidade de revolução dessa hélice em relação também a um observador em solo, estacionário, né, em relação ao avião. E aí ele acrescenta ali também dizendo que a velocidade do avião é paralelo ao eixo de rotação da hélice. Então nós temos aí as duas situações pedidas. Bom, em relação ao piloto, o conjunto da hélice está em repouso. Não a hélice em si, ou seja, um ponto, né? Como ele pede assim, você fixa um ponto na hélice, em uma das pás da hélice. Então, a hélice, objeto, está em repouso em relação ao piloto, já que o piloto e a hélice fazem parte do avião e ambos estão à mesma velocidade, 480 km por hora. Porém, a hélice, ao mesmo tempo, também está girando. Então, ela vai possuir uma velocidade em relação ao piloto, né? Em relação a uma velocidade de rotação em relação ao piloto, que seria um observador observando a pá de um ventilador, né? Ambos estão estacionados um em relação ao outro no mesmo referencial. Então, quando você mede a velocidade de giro de uma pá de um ventilador, você está medindo em relação a você esse movimento giratório. Então vamos aplicar, né? Nós temos aí a nossa velocidade do avião, que é de 133,3 metros por segundo, né? Vamos colocar nos sistemas de unidades. E vamos aqui pegar aqui também o raio da nossa hélice, né? Que vai do eixo até a ponta da pá, onde a gente marca esse ponto na pá da nossa hélice de avião, que é de 1,5 metros. Então, na nossa letra A, ele quer a velocidade de rotação dessa pá em relação ao piloto, que é simplesmente aplicar, né, a velocidade linear, né, com relação à velocidade angular. É que é só aplicar, né? Que é como você estivesse tentando calcular a velocidade de giro de um piloto, né? De um piloto não, de um ventilador, por exemplo, que está ventilando você, né? Não tem nada de diferente, né? Parece que é algo difícil, mas não é. É só você calculando a velocidade de rotação da pá normalmente. Então você tem aí a velocidade da hélice, né, VH, é a ômega vezes R. Só que a gente quer em radianos por segundo, certo? Então vamos converter isso para radianos por segundo. Então nós temos a velocidade da hélice é de 2.000 revoluções por minuto. Então, para transformar isso em radianos por minuto, ou por segundo, nós temos o quê? 2.000 revoluções vezes 2π, que é o valor de uma revolução, sobre 60 segundos, que é o valor de segundos que contém em um minuto, já que a gente está dando aqui a nossa grandeza em minutos, multiplicada pelo raio, né, da nossa circunferência, que é 1,5 metros. Então, resolvendo essa expressão, a gente tem que a velocidade linear de rotação da pá é de 314,2 metros por segundo. Então, tá aí. A hélice, né, como um todo, gira a
314,2 metros por segundo. A bicha gira rápido. E na letra B, ele pede a velocidade dessa pá em relação ao observador no solo. Então você tem o seguinte: como o eixo está paralelo, ele fala ali, ó, a velocidade do avião é paralela ao eixo de rotação da hélice. Então nós vamos ter o seguinte: da perspectiva do observador, a gente tem o seguinte: o movimento de rotação da pá da hélice, que também vai estar perpendicular ao solo, né? Então ela gira com esse vetor aqui. Óbvio que esse vetor ele vai se modificando ao longo da circunferência. Mas imagine o seguinte, que você está olhando a hélice de lado. Então, ou você vê o vetor apontado para cima, ou você vê o vetor apontado para baixo, né? Que é quando esse ponto está oscilando, né? Olhando a pá de lado. Eu devia ter colocado um desenho da pá girando de perfil, né? Para a gente poder visualizar isso aí. Ou o vetor velocidade está para cima, ou o vetor velocidade está para baixo, tá? Observando de perfil, né? Que seria ali a posição ali de um observador quando o avião está paralelo entre ele. Porém, ao mesmo tempo, essa hélice está se movendo perpendicularmente à sua rotação, que é a velocidade do avião. Então você tem um vetor velocidade também nessa direção, que é a direção em que o avião se movimenta. Então você tem a hélice girando perpendicularmente à direção em que o avião se movimenta. Então você tem um vetor perpendicular ao outro. Isso da perspectiva de um observador em solo. Então eu tenho o vetor velocidade da hélice na vertical aqui, nesse caso nosso esquema, e o vetor velocidade do avião na horizontal, que também é o vetor velocidade da hélice, né? Que a hélice faz parte do avião. Então a hélice também se movimenta nesse sentido. Então, da perspectiva do nosso observador, a hélice um ponto fixado em uma das partes da hélice faz um movimento helicoidal, né? Que ao mesmo tempo que ela gira, ela também evolui no espaço, né? E aí, como é que a gente vai calcular digamos assim, a velocidade resultante entre esses dois vetores? Que essa velocidade resultante é a velocidade de rotação da hélice em relação ao observador estacionado no solo. Aí você já saca aí, né? Que é o quê? Eu tenho um vetor perpendicular ao outro, então você vai ter o quê? Um terceiro vetor que une esses dois, né? Quando a gente pega lá no capítulo 3, né, de vetores, né, de física, do fundamento de física, então a gente aplica, né, o módulo do vetor, porque esse vetor aqui, que vai se formar, né, que une os dois vetores, é justamente a nossa hipotenusa de um triângulo retângulo, né? E a gente sabe que a hipotenusa do triângulo retângulo é o quê? A soma dos quadrados do cateto e extraindo a raiz dele, que é justamente a definição de um módulo de um vetor, né? Que nesse caso aqui o nosso VH seria uma componente desse vetor resultante e a velocidade do avião seria a outra componente desse vetor resultante. Então, aplicando isso daí, substituindo os valores, então nós temos a velocidade de rotação da hélice, que é perpendicular, né? Esse vetor é perpendicular ao movimento do avião. Então, 3,14, ou perdão, 314,2 ao quadrado, mais 133,3 ao quadrado, que é a velocidade do conjunto. Isso extraindo a raiz. Resolvendo essa expressão, a gente tem que a velocidade resultante, né, ou a velocidade de um ponto fixado em uma hélice rotacionando nesse avião, em perspectiva de um observador no solo, é de 341,3 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui, ela tem uns cálculos simples, mas o conceito dela para você entender que tem que fazer essa conta aqui, ela é sagaz, viu? Então ela não é tão boba assim essa questão, tá? Ela não é tão boba assim. E olha que eu acabei de falar no início do vídeo, né, que a maioria estão sendo, bom, mas pelo menos eu falei que a maioria está sendo razoavelmente fácil. Então, muito bem, pessoal, se vocês acompanharam aqui esse raciocínio comigo, espero ter ajudado.
Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você é novo. Crítica, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. E até a próxima questão. Fui!